Seja bem-vindo à locadora. Bem-vindas e bem-vindos à Locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional. Sabe uma coisa legal de gravar podcast? É que as pessoas não se dão conta do tempo entre as gravações, porque quando a gente começa a lançar, a gente lança ali num período sazonal e ordenado. Só que as gravações não são nada de sazonais e ordenados, não é mesmo, meu colega, meu amigo, meu irmão JP Martins? Infelizmente, amigo PJ, a gente tá tendo problemas, né? Se não é a Enel cortando a energia do nada 4 vezes num dia, sei lá, o Fortaleza perdendo. Exatamente. Falando de Fortaleza e falando de problemas, no caso, mentais de ansiedade e depressão, Rudinei, meu amigo, torcedor do Fortaleza também, aqui somos 3 leões, né? Rudinei, você está bem agora, nessa noite? Na noite de hoje, especificamente, a gente tem um pacto aqui que a gente não data o episódio, né? A gente tenta não datar, sempre falhamos, mas tentamos. Mas eu vou datar, porque na noite de hoje, especificamente, eu estou chateado que o Fortaleza deixou de ganhar do Cruzeiro com um jogador a mais, levando um gol no finalzinho do jogo, com o Pacheco fazendo a marcação mais frouxa do que não sei o quê. Tu já parou pra perceber que se tu não tivesse citado o time, o Fortaleza receber o empate poderia valer pra vários jogos? Exatamente, pô. Esse meu comentário, apesar de eu ter especificado Cruzeiro Esporte Clube, um abraço para João Carvalho, torcedor do Cruzeiro. Ele pode ser aplicado a todo momento do espaço-tempo, PJ. Exatamente, a qualquer time presente em qualquer divisão de qualquer país. Exatamente. Basta jogar contra o Fortaleza Esporte Clube. Exatamente. Mas hoje a gente vai dar continuidade a mais uma belíssima temporada desse projeto, que é um spin-off, né, do podcast Nicolas, o podcast Locadora do Nicolas. Que é o quê, JP Martins? O projeto Locadora do Nicolas é, como você falou, um spin-off do podcast Nicolas. O podcast Nicolas é o podcast que só fala do Nicolas Cage. O Locadora do Nicolas é o podcast que só fala não do Nicolas Cage. A gente fala de filmes no geral, sem o Nicolas Cage. Só que dessa vez, aqui nesta temporada, estamos focando em filmes em línguas não inglesas. Porque todo mundo é colonizado quando fala de cinema, infelizmente. Por um lado ou pelo outro. Então, nessa aqui a gente decidiu pelo menos não ser colonizado pelos ingleses. Pode ser colonizado por muita gente, pelos ingleses, né? Exatamente. Então, dos males o menor, né? Então, aqui a gente fala sobre vários filmes. A primeira temporada falamos sobre filmes da década de 90 e 80. É isso? Foi, né? Não. Faz tanto tempo. A primeira foi aleatória, a segunda foi 60 e 70. É verdade, a primeira foi aleatória, a segunda foi 60 e 70. E agora, filmes de língua estrangeira que não sejam inglês. E, como vocês já sabem, vocês já acompanham a gente, quando alguém está hosteando o programa é porque foi ele, a pessoa responsável por indicar o filme da vez, e eu fui a pessoa a indicar o filme de hoje. O filme que eu estava com vontade de assistir desde quando ele foi lançado, mas como eu já falei outras vezes, eu utilizo o Locadora do Nicolas como uma grande desculpa para poder falar de filmes que eu quero falar e assistir filmes que eu queria assistir, mas não tive a oportunidade de assistir anteriormente. E o filme de hoje é Flea. Flea, que no Brasil recebeu o subtítulo Flea, Nenhum Lugar para Chamar de Lar. Um filme de 2021, um tipo de filme muito específico que eu acho interessantíssimo, que eu já tive a oportunidade de ver outras produções desse tipo, que é um documentário em animação. E como a gente falou, é um filme que não é de língua inglesa, e aí eu apelei também porque o filme é falado em dinamarquês, sueco, russo, dari, francês e um pouquinho de inglês também. Então, toma nos seus peitos aí, línguas que não são inglesas. Rudinei, você poderia, por favor, me apresentar ali uma breve, rápida, gostosa, cremosa e maravilhosa sinopse? Claro que eu posso. Estarei aqui cumprindo ordens. Flea conta a história de um homem que está à beira de um casamento. E nesse filme ele relata uma história que ele deixou oculta para grande parte de seus amigos e até das pessoas com quem ele se relacionou e amou. Sinopse misteriosa, hein? Curtiu? Foi bem misterioso. O cara encaixa muitas opções, assim. Alguns detalhes dessa sinopse só para acrescentar. O homem é afegão, ele foge do Afeganistão durante a Guerra Fria, ainda criança, ainda adolescente, né? Vive hoje em dia em Copenhague. E ele também é um homem que foge, como a gente falou, de um Afeganistão de Guerra Fria, um Afeganistão islâmico, e ele é um homem gay, né? O casamento é com outro homem também dinamarquês. E, repito, um documentário. Então essa história, o áudio que a gente ouve, as narrativas que a gente ouve, as histórias que a gente ouve, são relatos de um refugiado de uma guerra. 3 informações rapidinhas antes da gente entrar no filme que eu acho bem legal, curiosidades legais. Os produtores executivos do filme, vocês prestaram atenção nisso? Eu achei fantástico.
é o Riz Ahmed, né? E o Nikolai Coster-Waldau. Riz Ahmed é o ator famoso, fez alguns filmes famosos, tipo... Som do Metal. Venom. Claro. E tem muitos filmes muito bons, né, cara? Tipo o Venom, que é um filmaço, né, da carreira dele, assim, um grande marco. E o Nikolai Coster-Waldau, que é o bom e velho Jaime Lannister, de Game of Thrones. Inclusive, outra curiosidade, o filme, como a gente falou anteriormente, é prioritariamente falado em dinamarquês, porque é o registro da fala do cara. Nas versões dubladas do filme, o Amin é dublado pelo Riz Ahmed, e o diretor do filme é dublado pelo Nikolaj. Um detalhe interessante aí para quem ocasionalmente vê um DVD cair perto da sua casa e esse DVD tiver em inglês. Essas são as vozes que você vai ouvir. E por último, mais ou menos importante, foi um filme indicado a 3 Oscars. Melhor documentário, melhor animação e melhor filme estrangeiro em 2022. Foi o primeiro e único filme até hoje a ser indicado a essa trinca de prêmios. Tá tríplice coroa, pô. Exatamente. Nenhum filme que era documentário, animação e filme estrangeiro foram indicados ao mesmo tempo, né? Inclusive tem filmes que foram indicados para 2 dessas categorias, e vai ser um dos filmes que eu vou indicar mais pro final, mas essa é a primeira vez que é indicado para esses 3. Então, assim, como a gente costuma fazer, eu gostaria de começar pelas impressões gerais do filme com o meu amigo JP Martins. JP, sei que tá com o filme quentinho ainda na sua memória, tal qual um pãozinho na padaria. Você pode, por favor, me dar aí uma impressão geral sobre o filme? O filme tá quentinho até demais na minha cabeça, porque eu acabei de ver, nem tive tempo de organizar meus pensamentos, mas posso tentar aqui. Eu gostei muito desse filme. Eu não esperava gostar tanto do filme, porque eu não sou tanto assim de documentário. Pra mim, pelo menos, ele pegou muito mais na emoção do que qualquer outra coisa. Além de ter um formato muito interessante, né? Que é um documentário animado que eu nunca tinha visto um. Não sei quais mais tem no mundo aí. Realmente eu tô completamente por fora. Mas, impressões gerais, adorei. Vamos falar mais aí quando tiver mais assunto. E contigo, Rudy? Cara, eu acho que eu sou a única pessoa que está revendo, né? Eu vi esse filme na época de seu lançamento. E quando eu fui proferir a minha logada no terrível site onde habitam seres terríveis, que é o Letterboxd, eu tinha esquecido que eu tinha logado ele. Eu pensei que eu tinha assistido ele e não utilizava o Letterboxd ainda, mas tinha um review meu lá. E eu li o meu review e falei, pô, de fato, o Rudinei do passado estava correto. Que é um filme pra lá de emocionante. O seu formato, pra mim, ele é muito engajante, pô. É muito criativo. Eu só vi um filme... documentário em animação, que foi esse, né? Então, ele é o meu poderoso chefinho nesse espectro. Mas, que cara, é um documentário de animação também, pra quem não sabe, poderoso chefinho. Então, tipo assim, ele é um filme que ele é carregado de emoção. Eu acho que ele bateu em mim diferente. Hoje, eu diria que ele bateu até mais em emoção, porque... O Rudinei do passado talvez observava algumas coisas da vida com menos atenção do que o eu do presente observa. Vou até falar isso mais no futuro. E o formato dele também me deixou super engajado, sabe? Eu quero muito consumir outras coisas desse jeito. E eu lembrei muito, PJ, depois a gente abre mais essa conversa, de um episódio do HQ Sem Roteiro que eu escutei seu. Que é uma parada que eu assistindo hoje, eu também voltei mais um tempo ainda quando eu escutei esse determinado episódio, que depois eu vou comentar mais contigo quando a gente for entrar no formato de animação desse documentário, que eu acho que você vai perguntar pra gente também, eventualmente. Mas e tu, PJ? Você curtiu? E o que foi que te deu o estalo em querer consumir esse filme? O que me deu estalo é porque esse é o 3º filme de documentário de animação que eu já assisti. É realmente um gênero que eu curto bastante. Inclusive, passo em sala de aula quando eu dou ocasionalmente a disciplina ou uma oficina de técnicas de animação. Esse é o 3º filme que eu assisto. Tem outros 2 que eu adoro, que vão ser as minhas 2 indicações mais para o final do programa, que dialogam muito com o meu trabalho de pesquisa do mestrado, né? Para quem ocasionalmente não saiba, o meu trabalho de pesquisa do mestrado, ele foi uma análise, na verdade, uma proposta de taxonomia, de nomes, né, de palavras ali, para fazer dialogar a relação entre desenhos, imagens desenhadas e imagens fotografadas em quadrinhos que se vendem como reais. Reportagens, biografias, autobiografias e coisas do gênero. Então, a minha pesquisa, ela envolve necessariamente essa relação entre o desenho, a imagem feita à mão
e a fotografia, que é uma imagem técnica, é uma imagem produzida por tecnologia, né, por um equipamento tecnológico chamado máquina fotográfica. Então, se eu estou falando de imagens estáticas, que são desenhos feitos à mão em quadrinhos, e imagens fotográficas impressas nesse mesmo quadrinho e nessa relação entre essas duas coisas, eu acho que era um salto lógico, muito normal, eu ir atrás de animações que faziam a mesma coisa, que utilizavam o desenho à mão ou por computador, qualquer que seja a técnica de animação, junto a imagens documentais, imagens fotográficas ou imagens filmadas. Então foi nessa que eu acabei acidentalmente me deparando com o primeiro filme que eu assisti dessa leva. Posso contar depois a história, porque ela é meio engraçada, assim, tem a ver com podcast, tem a ver com eu tomar uma bezetação na bunda, assim, é um caso muito engraçado, mas que ocasionalmente eu tive contato com isso e eu me apaixonei por isso. Eu vou atrás, sempre que possível, de encontrar outros exemplos disso por causa, eu sei que é outra linguagem, não é quadrinho, a gente tá falando de cinema, é outro tipo de linguagem, mas dialoga muito com essas relações, as possibilidades que o desenho traz, as possibilidades que as imagens técnicas, sejam fotográficas, sejam filmadas, trazem, assim. E esse diálogo é um negócio que me interessa muito. Eu acho que existem certas perspectivas da realidade, da percepção, da realidade social, da realidade pessoal, que as imagens técnicas não conseguem adentrar, né? As fotos e as filmagens, elas têm um certo limite que a tecnologia traz. Por mais que a gente fale de raio-x, que pode entrar dentro do corpo humano, mas existem certas coisas como memórias, sentimentos, emoções, traumas, que somente a mão que desenha ou o computador que projeta consegue atingir, que essas outras coisas não conseguem. E esse filme ele faz isso muito bem, né? Ele faz isso de forma dialogada muito interessante. E aí, o JP falou sobre uma questão, foi um filme que foi surpreendentemente emocionante pra ele. E é interessante porque tu fala isso, Jota, de uma forma interessante, porque tu diz que não é muito de documentário, Certo. né? Mas você gosta de animação, né? Gosto bastante. Como é que foi pra ti esse diálogo entre essas duas coisas que, como você mesmo falou, foi a primeira vez que você viu misturado? Foi uma sensação parecida de quando eu li o excelente quadrinho Corta-Bundas, né? Tô pronto, perfeito. Como chamava quando eu li, que era Pânico no Zé Walter, o maníaco que se viciava em mulheres, que é sobre uma história aqui de Fortaleza, de um maluco que cortava a bunda da galera. Que esse, no caso, é um quadrinho documental, que também é uma coisa que eu nunca tinha visto, e não vi desde então, porque eu também não fui muito atrás. Mas a coisa da animação documental, cara, eu adorei, porque, como você falou, tem coisa que só a animação consegue fazer. Sim, podia, obviamente, esse filme podia ser todo feito com filmagem da entrevista e encenações, né? Mas ficaria tão menos impactante, eu acho. Ficaria tão qualquer coisa, na verdade. Ficaria esses documentários de true crime da Netflix. Qualquer coisa assim. Não tô dizendo que se mudar a mídia ficar ruim, mas perderia grande parte do seu charme, talvez. E eu gosto muito como ele usa a mídia diferente pra mostrar, por exemplo, coisas que o Amin, que é o personagem principal, não viu. Porque sempre que é uma cena que ele não viu, a cena é animada de um jeito diferente. Tudo meio sombrio, preto e branco, meio que como se fosse a imaginação dele não muito clara do que é, porque ele realmente não viu aquilo. Ele meio que transforma a fala dele em uma abstração, né? E mais do que significado, ele quer te passar o sentimento que ele estava tentando exprimir pra você, né? Exatamente. O que eu gosto também é que ele usa, muito raramente no filme, aparecem cenas live action. Que geralmente é filmagens de TV ou filmagens de arquivo, e uma outra cena assim, pra estabelecer cenário, né? Ambientação, né? Ambientação. A última coisa que aparece, eu acho, no filme, vocês não lembram agora se é a última, mas é uma imagem live action, que pra mim foi muito mais impactante porque tinha animação antes. Não sei se vocês estão lembrando. Uma transição, um corte seco, né? De animação pra documental. Exatamente, que é ali significados milhões ali, só naquele corte. Achei muito bom. É muito lindo. Eu já queria puxar, PJ, se você me permite, aquele que eu falei do HQ sem roteiro que eu escutei seu. Amigo, você pode puxar o que você quiser aqui, meu irmão. Porque eu lembro que era justamente um episódio sobre quadrinho documental. Vou dizer assim, mas não sei se eu tô falando errado. Tu entrevistou pessoas que fizeram um quadrinho sobre prostitutas, né? Sim. E uma coisa que eu não lembro se foi tu mesmo que comentou ou se foram as pessoas entrevistadas, é que por ser um desenho, isso proporcionava duas coisas para as entrevistadas, né? Prostituição é um tema sério, é um tema que você está mexendo em um vespeiro, tanto para quem está entrevistando, quanto para quem está sendo entrevistada, né? E eu lembro que nesse episódio do HQ Sem Roteiro seu, foi comentado que
isso dava mais segurança e liberdade para a pessoa se expressar, porque eu não tinha uma câmera apontada para a cara dela, para intimidá-la, e assim eu poderia ainda mais preservar a identidade da pessoa que estava sendo entrevistada, né? E eu recentemente, eu comecei outra faculdade, né? Eu fiz uma que diziam que dava dinheiro, e eu não ganhei nada de dinheiro. Eu tô fazendo outra que dizem que não dá dinheiro pra ver se acontece a psicologia reversa, tá ligado? Como é que dá assim, certo? É assim que dá certo. E eu tô estudando agora um pouco de antropologia. E durante as aulas tem muito essa discussão sobre o olhar que o pesquisador, antropólogo, tem para o outro que ele tá estudando, né? E uma parada que durante as aulas ficou muito na minha cabeça, eu até cheguei a conversar com o professor em determinado momento, é que, queira que não queira, você está se intrometendo na vida da outra pessoa, né? Você tá expondo essa pessoa de alguma forma, seja para fins midiáticos, sei lá, fazer uma reportagem, gravar um filme, gravar um podcast, ou, sei lá, para você tentar entender ela e transformar isso em um trabalho acadêmico, escrever um livro, uma tese, enfim. E a animação aqui, nesse filme, é usada justamente para isso, porque a gente tá acompanhando a história desse cara, que é uma história que ele de fato não pode falar, porque ele vai se pôr em risco e vai pôr em risco outras pessoas, né? É uma história sobre uma mentira que ela existe para proteger as pessoas envolvidas, tá ligado? Então você transformar isso em animação permite justamente que essa pessoa se expresse livremente, sem ter o medo de ter seu rosto exposto por aí, ser reconhecida mundo afora, e ter todas as pessoas envolvidas nessa história sendo expostas, né? E também permite justamente o que o Jota pontuou, que é você partir mais para uma dimensão sentimental do que amostral, tá ligado? Esse é um filme que é mais sobre o que as pessoas envolvidas naquilo sentem do que o que elas dizem, sabe? Então eu acho que a animação serve muito bem como um signo, né? Um símbolo, colocando assim, um símbolo que sintetiza conceitos em abstração. E eu acho que isso é muito mais impactante quando, por exemplo, você vê o cara... Só uma coisa simples que tem no filme, né? Que ele fala que a primeira vez que ele se tocou que talvez ele gostasse de homens foi por causa do Jean-Claude Van Damme. Então só você fazer a animação de um post do Van Damme dando uma piscadinha pra ele, já carrega muito mais significado. Então eu acho que a animação desse filme, ela serve muito para potencializar o que essa pessoa, o nosso protagonista, tem a dizer sobre a história dele e sobre o mundo que ele vive. Sim, a grande base do meu pensamento no mestrado, assim, lendo vários quadrinhos documentais, eu tenho uma prateleira só deles aqui na estante. Que inclusive não me empresta? Você não vem aqui em casa, meu irmão, a gente tem que conversar isso aí depois. Emprestar nunca foi um problema de quadrinhos aqui. É que existem vários exemplos disso. Por exemplo, tem um que eu gosto muito chamado Pílulas Azuis, que é do Frederick Peters, que narra a história desse mesmo cara, do Frederick Peters, e o começo da relação dele com a esposa, que é uma pessoa que tem um vírus HIV, né? Ela não tem AIDS, ela tem um vírus HIV. E aí, existe um momento no filme, no quadrinho, em que eles estão transando e tal, e a camisinha estoura. Então eles ficam muito nervosos, eles vão correndo para um médico infectologista para saber o que eles podem fazer. E a cena é muito clara, são eles dois pequenininhos e dentro da sala do médico um rinoceronte gigantesco, que obviamente não estava lá, mas que estava lá, entendeu? Tipo, ele não estava lá materialmente, não existia de fato um rinoceronte naquela sala, materialmente falando, mas existia um rinoceronte naquela sala, ocupando aquele espaço, aquele elefante branco na sala, simbolicamente falando, porque eles estavam com muito medo, eles estavam sentindo apertados e angustiados com aquilo. Então a animação, ou o desenho à mão, num quadrinho, ou a animação para um filme documental, ela tem essa característica, assim, ela chega em pontos em que a filmagem não consegue chegar, na memória, dentro do sonho, dentro do medo. E uma coisa que eu acho particularmente muito interessante nos filmes de animação que eu vi, que foram poucos, como vocês viram, mas são filmes que me marcaram muito, é porque toda a animação, e aí não tô falando de documental, tô falando de toda a animação, na verdade todo filme, só que eu tô falando de animação em específico, que é o seguinte, toda animação, todo filme tem um momento de setup, né? Que é aquele momento em que a gente seta informações para que as pessoas entendam o que o filme vai trazer. No caso da animação, eu acredito que a animação ela tem um momento de setup do estilo. Olha, esse é o estilo dessa animação. Você compra, ela é estranha ou ela é 3D quase realista. Esse aqui é o nosso estilo de animação. Querendo ou não, toda animação, pela pluralidade que esse tipo de narrativa traz, tem um momento em que ela traz esse tipo de setup. Esse filme que você está assistindo é esse tipo de desenho animado. E o que eu acho legal nos filmes de documentário por animação é porque existe um outro momento que você tá vendo esse tipo de animação? Pois é. Isso aqui é quando o cara tá falando no presente.
Tu tá vendo esse outro tipo de animação aqui? Ah, esse aqui são os traumas do personagem. Tá vendo esse outro tipo de animação aqui com uma cor um pouco diferenciada? É porque isso aqui é falando de um outro tempo. Tá dando pra entender? Como ele é um filme que traz possibilidades de documentação, traz outros tipos de documentação por meio do desenho, na infinitude que o desenho pode trazer, as animações documentais eu acho bacana por causa disso, porque são vários estilos de animação dentro de uma animação e cada animação quer dizer alguma coisa. Então eu acho legal nisso nesse filme e em outras animações de documentário por causa disso. Eles usam diferentes tipos de animação para documentar diferentes aspectos da realidade. E sobre o Amin, né? Que ele é o fio condutor da história. Ele é o menino que usa vestido e corre pelas ruas de Cabul, no Afeganistão. Ele é o adolescente que foge do Afeganistão e vai para a Rússia. Ele é o jovem que foge do Afeganistão pensando que vai para a Suécia e na verdade vai para a Dinamarca. Ele é o fio condutor da nossa história, num diálogo muito direto, e eu acho muito legal como é um diálogo meio cru, né, com o diretor. Assim, o diretor, ele aparece na gravação, ele fala, ele opina sobre a história do Amin. Então, vamos falar desses dois personagens, o Amin e o diretor, que é o Jonas Porre Rasmussen. O que tu achou da história do Amin? Eu sei que a gente não vai colocar juízo de valor sobre uma história que realmente aconteceu aqui, né? Como é que é essa história pra você do Amin, JP? Como é que ela te tocou? E também, além disso, como é que as escolhas do diretor, inclusive de aparecer no filme, mexeram contigo? Já que a gente já viu alguns documentários, inclusive aqui no podcast. Pois é, eu ia falar que é diferente, né? A coisa do diretor tá... É literalmente amigo do assunto, né? Do sujeito do filme, mas a gente viu o Chuckers aqui que também é basicamente... também é desse jeito, né? A história dele é muito forte, né, cara? É engraçado, porque é uma história pessoal, é a história de um cara e a sua família. Mas ele dá todo um background histórico, geográfico, político, sociopolítico, né? De alguns lugares do mundo, né? Do Afeganistão, lá com os mujahidin tomando o poder lá, e aí depois vai pra Rússia, aí é o final do comunismo na Rússia, e aí tem todo o problema da corrupção policial lá, não sei o que mais lá. É um cara que sofreu pra caralho, todo o canto que ele tava era merda acontecendo. E você fica tocado porque... Por empatia, né? Primeiramente. É um cara gay, numa família muçulmana, que teve que sair do seu país, e aí onde ele chegou ele já não era bem-vindo já do começo, então ele teve que sair de novo e voltou e foi de novo e até conseguir, e aí quando consegue ele tem que deixar tudo pra trás, cara. Que desgraça. É muito tocante. Eu acho que a palavra para esse filme é tocante. Eu não sei nem pra onde vai além de tocante, porque quem não se toca com isso aqui é muito sem emoção, sinceramente. E é interessante, Jota, porque é um cara que sofre muito, mas como a gente tá ouvindo ele falando de um presente dele prestes a se casar, né, dele numa relação amorosa que aparentemente é muito feliz pra ele e pro esposo, ainda assim é como se a felicidade dele de hoje em dia fosse uma superação do passado também, né? Dialoga muito com isso, com Sim. esse presente e esse passado. E é um cara que ele meio que superou todos os problemas, tirando tudo que tá na cabeça dele. É, tipo isso. Colocando uma outra história dentro. E isso acaba sendo outro problema pra vida dele, né? É, fantástico. E contigo, Woody, essa história? Ele, o diretor... Cara, assim, eu amo documentário sujo. Com sujo eu quero dizer que é um documentário onde você vê as arestas. Não é algo redondinho e perfeito, sabe? Não é um time do Guardiola, o Fordismo do futebol, saca? Fala em português, porra. Mas sim, sério agora. Apesar de que eu falei sério, tá? Há fundamento que eu falei aqui. Ok, mas explique para quem não fala em futebolês. Leigos. Porque é um documentário que não quer se vender como algo fechado. É um documentário, é uma narrativa, está acontecendo uma edição, eu de fato quero te levar por caminhos aqui, mas são dois amigos conversando e abrindo o coração um para o outro. Então, isso, das vezes, o próprio entrevistador para e fala assim, não, peraí, mas... Então quer dizer que isso aconteceu sim, mas você me falou diferente lá atrás. Ou às vezes eles... Antes de começar a contar a história do Amin, eles falando de alguma coisa nada a ver, tipo, então você vai pros Estados Unidos quando? Cara, daqui a 2 semanas. Eu acho que dá àquela relação um ar de naturalidade. Você vê que são pessoas conversando e não personagens dentro de uma narrativa. Isso eu acho que resulta em um sentimento de proximidade ainda maior para com o Amin. Eu gosto muito dessa relação que a gente cria com eles dois, justamente porque você está vendo 2 pessoas conversando e não 2 personagens. Uma coisa que o Jota falou que eu acho interessante pontuar é como essa história dele parece realmente uma história que tem várias fases, né?
E é muito interessante perceber como quando você tá nessa situação, que é uma situação de busca de refúgio, que é uma situação muito desfavorável a você, porque, querendo ou não, você tá ali numa dimensão que não é da sua casa, não é do seu idioma, não é da sua moeda local, e que você precisa se sujeitar a certas situações para conseguir chegar em um outro local. Ele fala uma coisa que me marcou muito, que é o seguinte: quando ele vai falar sobre os traficantes, né, os coiotes, as pessoas que fazem o tráfico de humanos de um país para outro, ele fala que os traficantes são as piores pessoas do mundo, né, que ele conheceu. Aí ele chega na Rússia. Aí chegando na Rússia tem os policiais da Rússia do pós-queda do bloco soviético. E a forma como os policiais tratam eles faz ele dizer: os policiais são as piores pessoas que eu conheci. Então toda vez que ele chega no novo ambiente, que é um ambiente arisco para ele que é imigrante, para ele que é refugiado, que nessa peregrinação ele sempre encontra as piores pessoas no caminho. É sempre isso, assim, sempre que ele chega nessa situação desfavorável, sempre tem a pior pessoa do caminho, porque junta-se tanto uma maldade que vai ascendendo, né, a cada vez em que necessariamente ele vai decaindo com o seu poder como pessoa refugiada, parece que a situação vai cansando ele com o passar do tempo. Tipo, ele só queria estar num lugar em paz, entende? E no final, ele vê toda a família dele se espalhando pela Europa, longe uns dos outros, né? Por causa dessa situação que, enfim, nenhuma pessoa deseja pra si, né? Eu acho, PJ, tem duas coisas que me tocaram muito no filme, né? Primeiro, no Amin, que eu acho que o JP falou uma coisa que eu achei muito interessante, é que ele é um cara que parece que ele nunca está em um lugar, né? No filme a gente começa vendo um pouco da vida dele no Afeganistão, depois ele tem que ir para Moscou, depois vai para não sei aonde. Então ele tem esse certo sentimento de nunca pertencer. E eu consigo ver isso em duas dimensões, tanto na física mesmo, dele ser forçado a ir de um lugar para o outro, a fugir para lá e para cá para tentar sobreviver, né? Porque essa é a vida de um refugiado, infelizmente, é uma pessoa antes de mais nada desumanizada. Também tem a dimensão interna, porque além dele não poder criar raiz em nenhum lugar, ele também nunca pôde parar para pensar quem ele era e todo o conflito que ele tinha com a sexualidade dele. Ele não pôde se entender enquanto pessoa durante boa parte de sua vida, porque você negar a sexualidade da pessoa, queira que não queira, você está negando a humanidade dessa pessoa, né? Eu acho muito... Porra, o momento onde ele consegue parar para refletir sobre isso e se expor para as pessoas que ele ama é uma das paradas mais tocantes que eu vi assim na vida. O momento mais lindo. Assim, esse momento é incrível. Cara, é incrível. Enfim, é tanto que no filme tem um lance da casa, né? Ele tá muito inseguro em se mudar, em morar com o esposo dele. E eu acho que isso é muito um reflexo do que a história dele tá falando pra gente. Que é essa pessoa que não pôde ter um lugar pra crescer, para se desenvolver, e também não teve tempo suficiente para se conhecer também, né? Então tudo isso para ele, no momento presente da vida dele, assusta. Eu acho isso muito bonito. E como eu falei, né? Eu falei que o Rudinei do passado talvez não desse tanta importância a coisas que eu prezo hoje em dia. Tem uma coisa que me pegou muito no filme reassistindo, é a questão da família, né? Hoje eu falo que cada dia mais eu amo mais minha família. Minha mãe e meu pai, minha mãe é a pessoa que eu mais amo na face da terra. Não existe competição. Eu acho muito triste, muito tocante toda a relação que ele tem com a família, né? Sempre que é mostrado ele com a mãe, é um momento de carinho, é um momento de ternura, que é muito tocante, assim, sabe? Me pegou especialmente. Porra, eu tô aqui gravando no meu quarto, se eu quiser me levantar, abrir a porta e dar um abraço nela, eu vou fazer isso agora, né? E pra ele tem uma distância geográfica e política que não permite ele fazer isso, cara. E o filme bate muito nessa tecla pra mim, que o mundo é um lugar horrível, assim, sabe? Há muita coisa horrível acontecendo no mundo, se você for parar pra pensar nesse exato momento. E de fato mas o mundo também é um lugar bonito e que existe amores e pessoas que você ama e também há beleza nesse mundo, apesar de toda a desgraça que tá acontecendo, sabe? E aí, duas coisas que tu falou, Ruth, que me lembrou. Uma coisa que eu queria inclusive falar sobre isso era, primeiro, ele fala sobre isso, né? Ele fala. Eu não consegui pegar a frase certinho, mas é algo mais ou menos assim. A maioria das pessoas não sabem como é. Aí ele usa o verbo fly, né? Que eu peguei assim, tipo, como voar ou migrar. Não sabem como migrar dessa forma destrói quem você é, né?
como delimita suas relações, sua identidade. E essa coisa da identidade, ela é muito forte numa das cenas mais potentes do filme pra mim, que é aquele contraste visível entre o barco de refugiados e o cruzeiro norueguês. Macho, aquela cena, pra mim, ela tem um poder simbólico daquela foto, daquele prédio chique do lado da favela que tem livro de geografia, tá ligado? Aqui no Brasil, pra falar sobre a desigualdade social do país. Aquela cena, ela é muito impactante por causa disso, sabe? São pessoas de um lado, pessoas do outro, mas pessoas que são vistas como pessoas de um lado e pessoas que não são vistas como pessoas do outro, né? Numa embarcação pequena, à deriva, prestes a morrer, em outras no que há de mais luxuoso em matéria de arquitetura naval. Então, assim, é um negócio muito impactante aquela cena, e o filme inteiro traz essas questões, né? Pensa assim, no Afeganistão, né? Ele é uma criança que corre de um lado pro outro, pulando em poça d'água, vestindo o vestido da irmã, numa época pré-Mujahideen, uma época pré-Al-Qaeda, uma época pré-fundamentalismo islâmico ferrenho, como a gente tem até hoje em dia. Aí ele vai para uma Rússia em declínio do comunismo. E quem ele é em relação a esse ambiente? Um menino gay, né? Um menino que gosta de outros meninos. E como é que se daria essa relação se ele tivesse continuado na Rússia, que hoje, por exemplo, proíbe relações homoafetivas? E ele vai pra outro país, e nesse país é diferente, ao ponto dele achar que é uma doença, mas as pessoas de lá não acharem que é. Tipo, como é que você lida? Se você é uma pessoa, e existe sempre a individualidade, mas como é que você cria uma individualidade em uma sociedade, que são várias individualidades diferentes, que pensam coisas diferentes sobre quem você é? Sua cor da pele, sua origem, sua sexualidade. É um filme que é angustiante também por essas questões, né? Você o tempo inteiro vê o Amin, ele é esse fio narrativo, e pra gente é até muito confortável, porque a gente vê ele já adulto, sabe que ele foi uma criança e criança vira adulto, mas a gente não vê os bastidores, né? Desse quebra-cabeça que ele é hoje, de pedaços que foram montados às pressas no decorrer dessa viagem, né? Eu não tinha pensado nisso, que até essa coisa dele não se entender, né? É porque ele tem que meio que escolher pedaços do que ele é pra montar ele, por isso que ele é todo meio desequilibrado, digamos, né? Não necessariamente desequilibrado mentalmente, mas ele não é uma pessoa que tá completamente certa de si mesma, e por isso que ele tem todas essas questões que ele tem, né? Ele tem que escolher pedaços, e os pedaços talvez não se encaixem muito bem. Sim. Pô, é muito forte o lance da mentira, né? Há uma mentira que ele teve que contar, que ele fala que ele pegou essa mentira e enfiou dentro da cabeça dele, né? Até achar que era verdade, basicamente. Porra, é muito forte, cara, você ter que passar uma vida inteira ocultando sua história, ocultando quem você é, né? Então, esse é um dos conflitos que ele apresenta pra gente também no filme. Só de flores ver esse filme, ou vocês têm coisas que te incomodaram, vocês, JP? Incômodo não, mas eu achei esquisito no começo a animação ser menos frames que o normal, né? Menos frames do que o que a gente tá acostumado com animações maiores ou mais caras. Mas, assim, acho que no tipo de história, ele funciona. Acaba não incomodando de verdade. Só espanta. Contigo também foi assim, Rudy? Eu acho que não, cara. Tá ligado? Eu acho que esse filme é um filme perfeito. Pois é. Acaba que é perfeito. É tanto que existe a nossa pergunta aqui de onde colocaríamos Nicolas Cage, não é mesmo? Eu acho que esse foi o primeiro filme que eu assisti e pensei, não precisamos de Nicolas Cage aqui. Eu ia até sugerir pular essa parte, inclusive, na gravação. Eu também. Eu sei onde botar. Eu vou confessar pra vocês que a animação meu travada me incomodou um pouquinho, assim, porque a gente costuma falar daquele tipo de animação que são mais dois tipos, né, que é o on-ones e on-twos, né, que é on-ones é um frame desenhado para cada frame dos 24 frames por segundo, né, então a animação fica mais fluida, e o on-twos é uma imagem para cada 2 frames, o que deixa a imagem mais crocante, mais travadinha, assim, para dar um estilo de animação. Aqui eu acho que tem bem menos, na verdade, bem menos frames por segundo, ao ponto de você, no começo, depois eu peguei, né, como eu falei, como ela vende, ele seta diferentes tipos de animação, depois eu peguei, mas no começo do filme eu lembro de ter visto assim, travou o computador aqui, mas não, é só porque realmente a animação, ela tende a ter uma fluidez um pouco mais lenta do que a gente costuma ver em outras animações. Houve um incômodo, não nego, mas se isso for um problema ou não, vou confessar que eu não vou também ficar batendo muito nessa tecla não, assim, o filme é tão... Acho que existem 2 formas de fazer documentários bons, sabe? Um é a mão do documentarista conseguir fazer uma grande história de uma história pequena, ou a mão de um documentarista fazer uma história boa de um personagem gigantesco, e eu acho que a gente tá tratando desse segundo exemplo aqui. O Amin é um grande personagem. A gente sempre pode acreditar que um péssimo diretor e um péssimo contador de história pode acabar destruindo uma grande história, não é o caso, assim, eu acho que o diretor ele é muito bom,
porque ele consegue pegar exatamente essa grande história e tornar essa grande história uma grande história. E acho que a animação ela não me incomoda ao ponto de querer diminuir esse filme, porque esse filme realmente eu acho ele bastante bom. Então, se você que está ouvindo a gente ainda não sentiu vontade de assistir esse filme, eu acho um absurdo, né? Porque se um filme encanta essas 3 pessoas com coração de pedra, né, e cabeça de gelo, então, obviamente, você está errando. E a gente não vai errar nesse momento, que é o momento das notas. Que pra quem não sabe, tá ouvindo pela primeira vez, o que eu acho que isso não está acontecendo, mas se está, como é que são as notas do podcast Nicolas? De 0 a 10, que é os filmes com Nicolas Cage. Filmes que não tem Nicolas Cage já chegam um pouquinho defasados, com uma nota a menos, com um pontinho a menos. Então, a gente dá uma nota de 0 a 9. E quem vai dar a primeira nota é o meu amigo Rudinei. Cara, esse filme, além de ser um bom filme, é uma obra que me fez sentir coisas, emoções. Assim como eu senti no passado, eu também senti agora no presente. E eu tenho certeza de que se eu assistir esse filme no futuro, seguirei sentindo emoções. Talvez as mesmas, talvez novas. Só saberemos quando o Rudinei do futuro revisitar esse filme. E obras que eu termino com essa sensação de rever, pra mim sempre são obras memoráveis na minha história. Então pra mim esse filme, cara, é um 9. Seguindo aqui a regra criada por nós, porque esse daqui não senti falta de Nicolas Cage. Nicolas Cage, você pode ficar em casa cuidando de sua filha, que é um bebê. Do nada. Eu queria dizer que Rudinei assistiu hoje um jogo de futebol do Real Madrid, um filme composto basicamente por 11 pais ausentes. E aí, e aí ele quis deixar esse recado aí pro... Ficou tocado? Fiquei tocado. Né? JP Martins, suas notas, por favor. Eu vou dar 8.8, porque é perfeito, mas nem tanto. Sei lá. Excelente. A minha nota vai ser, em comparação, nesse universo muito pequeno de outros filmes que eu assisti, que é documentário de animação. Então, de 0 a 9, eu vou dar a nota 8. Eu gostei pra caramba desse filme. É uma nota boa, né? A gente já deu outros filmes com notas bem menores, assim, inclusive filmes bons, assim. Mas uma nota 8, eu acho que ela condiz com o que esse filme conta, assim. Tem momentos memoráveis, momentos incríveis, momentos surpreendentes. A cena da boate com o irmão mais velho, sei lá, explodiu meu coração, assim, de amor, sabe? Foi um negócio tão lindo que mexeu muito comigo. Então, assim, realmente eu acho um baita filme. Assistam Flea, certo? E aí a gente tem o que no final das contas, JP Martins? A média é? 8,6. Quase perfeito. Eu gosto bom. dessa média. Bom. Rudinei já adiantou seus pensamentos de que Nicolas Cage pode ficar em casa. Você também acha isso, JP? Eu acho que ele pode ficar em casa vendo o filme. Eu acho que você é a única pessoa que vou colocar o Nicolas Cage no filme e dizer que ele poderia ser encaixado nesse filme. Como? Em 1 segundo de tela naquele momento que os irmãos estão zapeando a TV. Pronto. Ok, aparece o Van Damme, né? Eles não estão zapeando a TV, aparece o Van Damme, aparece uma novela mexicana lá na Rússia. Bota só o... Não sei se tinha filme de Nicolas Cage, não tinha, né? Década de 80 já tinha. Então bota ali só Aquela época ali era 87, 88, talvez, por causa do... Pegasuszinho, ele com aquele cabelinho dançante. Pronto, acabou-se. É isso, eu acho que encaixaria. Só ali também, em nenhum outro lugar. Um documentário. Tá ótimo. Ou em um poster, né, no quarto dele. Pronto, pode ser. Mas eu acho que não é tão bom. Pô, naquele filme que ele é um cara que rema, pô, ele tava tatel. Ei. O menino de azul. Ele não tinha lançado o Conner também ainda, né? Não tinha. Enfim, aquele anti-cabelo ali. Bem, vamos lá. E aí chega esse momento do programa em que a gente indica coisas que tem a ver, minimamente, com o que a gente assistiu. E quem vai indicar inicialmente é o JP. Ih, qual é? Eu vou dar indicações aqui, uma relacionada à forma e uma relacionada à temática. Opa! Relacionada à forma, eu vou indicar Atriz Milenar, que é um filme do Satoshi Kon, filme japonês, um desenho animado, que é uma história de amor em animação. Ele não tem nenhuma temática dessa de refugiado, de pessoa fugindo, mas tem amor, que acaba que o Flea também é uma história de amor, né? Não deixa de ser. E é desenho, então juntei as duas coisas, olha só, que prático. Outro filme que eu vou indicar é temático. Eu não vou dizer porquê, que eu acho que é meio que... É legal você ver o filme sem saber, que é o Monster, que é um filme do Hirokazu Koreeda, também japonês, mas dessa vez é live action. E vejam lá. Rude, por favor, suas indicações. Pô, cara, eu pensei que o JP ia roubar uma minha, eu senti, estava ali, e eu trouxe um backup. Oi? Eu vou indicar dois documentários do Querelho. O primeiro é Cabra Marcada pra Morrer, que eu tava falando até antes da gravação com o PJ, que é um filmaço, desse que talvez seja um dos maiores cineastas do Brasil, que é o Eduardo Coutinho. Recomendo assistir, é um filmaço, e há similaridades aqui na questão da família, na questão de
ter, né, que proteger a família se separando, enfim. Assistam, é um puta de um filme. E pra quem é otário fica, cinema brasileiro, tem filme legal, meus ovos, tá ligado? Desculpa aí, perdão. Rude, só não indiquei porque não lembrei. Mas é bom pra muito caralho. bom. E o segundo filme talvez... Irei trazer fortes aspas no segundo filme que eu vou indicar, que esse talvez seja um dos maiores filmes produzidos no século XXI, tá certo? Que é o filme do Oppenheimer do bem, do Joshua Oppenheimer, que é O Ato de Matar. Filmaço. Puta que pariu. Que filme bom. Esse filme, cara, assim, é uma das paradas mais impressionantes que eu já vi na vida, de verdade, assim. O trabalho do Oppenheimer em produzir esse filme, cara, é fascinante. É um filme que, além de tudo que ele tá te dizendo, tá te mostrando, da história que ele tá contando, é uma parada fascinante, cara. É maravilhoso. E eu falo sem a menor dúvida que é um dos maiores filmes feitos no século XXI. E é um trabalho de pesquisa, assim, bicho, enfim. Meu irmão, assista essa parada. Essa parada é foda. É fascinante. Eu assisti 2 vezes, assistiria 1000. Eu não assistiria 1000 porque é um filme pesado pra cacete, então... Quando você termina meio, sabe, exaurido emocionalmente. E você também, enfim, vou trazer aqui, um filme que é derivado desse, do Ato de Matar, que é o Peso do Silêncio, né? The Look of Silence, né? É o Peso? Que esse... Eu acho o Ato de Matar um filme mais grandioso. Mas o Peso do Silêncio é um filme mais pessoal e é um filme de cortar o coração. Então tá aí, acabei trazendo 3 sem querer. Bons filmes. As minhas indicações são exatamente as outras animações documentárias que eu falei anteriormente, sem citar o nome. A primeira delas foi a que eu, cara, por acidente eu achei na Netflix quando eu tava tendo uma inflamação na minha garganta febril absurda, que eu tomei minha primeira benzetacil na UPA, perto da minha casa. Tava morrendo de febre, eu abri a Netflix, eu não tô conseguindo dormir, eu vou assistir alguma coisa, e eu achei um filme chamado Tower, que pode ser desses que eu vou falar o tecnicamente inferior, porque ele usa uma técnica de rotoscopia meio tosquinha, mas é um filme em animação que narra a história do primeiro massacre com armas de fogo em uma instituição de ensino dos Estados Unidos, em 1958, salvo engano. E esse filme, em 68, perdão. E esse filme, ele é uma rememoração de 50 anos desse atentado. O primeiro atentado a acontecer. E aí ele é um filme que utiliza a animação como essa simulação do passado, trazendo os relatos desses personagens que viveram esse momento terrível, assim. É um filmão, cara. É um baita filme, surpreendente. Só assistam. E, por favor, se possível, releve as limitações técnicas. É um filme de baixíssimo orçamento e a técnica de rotoscopia ela pode parecer meio tosca em determinados momentos, mas ela faz sentido. Enquanto você vai assistindo, você vai entender que ela faz sentido. E o segundo filme é o filme Valsa com Bashir, que é um filmaço, é um filme israelense, no caso, um filme que fala sobre um massacre no Líbano. E esse filme, eu falei que o Flea, ele foi indicado a 3 Oscars, e é a primeira vez na história que é indicado a 3. O Valsa com Bashir, ele foi indicado a melhor documentário e a melhor filme internacional. Não foi indicado a melhor animação, isso é interessante, no ano que ele foi indicado. E ele é um filme que é feito por um diretor israelense, contando sobre as memórias dele, sobre um gap na memória dele relacionado a um massacre que houve no Líbano. E o filme é uma procura desse diretor em remontar esse pedaço da memória dele que ele apagou. Ele mexe com sonhos, ele mexe com o passado, ele mexe com documento. É um baita filme também. Tecnicamente, inclusive, desses 3, talvez esse seja o melhor em questão de animação. Mas é um baita filme, eu recomendo demais o Tower e o Valsa com Bashir. São 2 filmes incríveis que eu recomendo pra todo mundo. E agora, existe um terceiro aí, a Santíssima Trindade pra mim, que eu vou indicar também o Flea, com certeza. São os 3 filmes documentários de animação e eu vou atrás de outros, com certeza, porque eu sou fascinado por essa relação entre desenho e fotografia e imagem documental. Eu pensei que alguém ia falar de Persepolis. Persepolis é uma animação inspirada no quadrinho que, por sua vez, é documental, né? Também é uma boa indicação. Perdeu o Oscar de melhor animação pra Ratatouille. Vamos botar aqui na lista também. Persepolis. Eu nunca vi o filme, mas o filme é muito bom. Então... Até porque a gente trouxe uma história da moça lá, né? Também aqui na primeira temporada. Sim, o quadrinho é muito bom. O filme também é muito bom. Eu acho o quadrinho melhor, mas o filme também é excelente. Foi indicado ao Oscar também. Perdeu pra Ratatouille no ano que foi indicado. Ratatouille é documentário, pô. Exatamente. É o canal que fica ali no meio entre o Masterchef e o Animal Planet, né? Aí fica ali o Ratatouille no meio. É o períneo do Masterchef Animal Planet. O períneo cinematográfico, né? Termina essa porra aí, Pedro. Termina, vai.
Puxa. Bem, chegamos ao final de mais uma locadora do Nicolas. Um prazer estar com vocês até esse momento. Se você ficou até aqui nesse momento, você sabe o que é que vem agora. O momento é onde a gente indica as nossas redes sociais para você seguir. E eu indico o HQ Sem Roteiro no Twitter, no Instagram e no TikTok. Segue a gente por lá e também segue o Podcast Nicolas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. E se você estiver aí de boaça, tá ouvindo esse programa ali quando o cartão de crédito virou o mês, ou não, tá endividado, contraia mais uma dívida. Faça mais uma dívida, tenha mais um compromisso financeiro. Abra o apoia.se/podcastnicolas e apoie a gente com absolutamente qualquer valor entre R$5 e 3 bilhões. Vai ser um prazer receber o seu suado dinheirinho pra gente fazer o nosso suado podcastzinho. JP? Pode seguir em @JumboPaulo nas redes sociais, que você achar, tipo Twitter, Instagram, apesar de eu estar usando muito pouco essas redes sociais, mas segue lá também no JP_Martins no Letterboxd, que eu uso bem mais, porque eu vejo mais filme do que vivo. Exatamente. Então faz sentido. E os Xbox também tem, o Rudy também tem Xbox, né? Xbox. Tem essa porra. E além do Xbox, tem o que, Rudy? Me siga no Twitter, se o Twitter ainda for relevante ao tempo que você estiver ouvindo, @Rudilonia. No Letterboxd, Rudilonia também. E meu TikTokas, eu não sei se vai estar sendo relevante, mas eu estou coisando coisas pro TikTok. Não sei se estarei lançando, mas siga lá, pô. Custa nada. @Rudilonia também. Um branding aí, Rudilonia em todas as redes sociais. Rudilonia Enterprises, quando eu tiver meu império podcastal. E agora você vai saber qual é o filme da próxima rodada, da próximo programa aqui do Locadora do Nicolas. E quem vai indicá-lo é o JP Martins, que vai falar o filme e a língua em que o filme é falado. Próximo episódio, eu vou fazer que nem o PJ faz, que é de botar filme que ele nunca viu, mas que tá com vontade de ver faz tempo e nunca viu. Eu vou indicar aqui pra nós um filme na língua tailandesa, na nobre língua tailandesa. O filme se chama Ong Bak, Guerreiro Sagrado. Filme do gênero porrada, do jeito que eu gosto. Filme do gênero. Eu tô muito impressionado que o JP nunca viu esse filme, de verdade. Eu já vi esse filme é incrível. Então, mas é porque na época que esse filme lançou, eu não me ligava nesse tipo de filme. Que massa, cara. A famosa voadora de joelho. O grandioso Tony Jaa, pô. Tony Jaa. JP, o Tony Jaa seria o Donnie Yen tailandês? Rapaz, não sei dizer. Eu acho que ele tá meio como o Hiroyuki Sanada, que é o único ator tailandês que realmente conhece, né? Fantástico. E ele e o Iko Uwais do The Raid, mas esse vê depois. Então daqui a não sei... Tô animado. Daqui a não sei quanto tempo, não sei se é uma quinzena, um mês, talvez 3 anos, a gente chega na voadora de joelho falando de Ong Bak. Tchau, gente! Perfeitamente. Tchau. Tchau. Podcast editado por Roberto Rudinei. Você pode me achar no Twitter na @Rudilonia, repetindo, RUDYLONIA, @Rudilonia.